Estamos chegando com Cara a Cara com BG deste sábado. Escritora, professora, dramaturga, cronista, pesquisadora e muito mais. Temos a satisfação de estar recebendo aqui Clotilde Tavares. Clotilde, mulher, que satisfação danada. Oi, Bruno, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com essa galera que está assistindo o seu programa. Uma verdadeira metamorfose, Clotilde Tavares. Clotilde, você é paraibana, Campina Grande, não é isso? Veio para cá já... Vim para cá em 1970 estudar, fazer faculdade, que eu queria estudar medicina e na minha cidade não tinha. Então, meu pai fez lá as contas mais ou menos e então cheguei eu aqui sozinha, sem conhecer ninguém, pesando 40 quilos de pura energia. Mas antes disso você passou por internato, né? E seu pai, apesar da sua família, apesar de ser muito humilde, seu pai tinha ligações com cultura, né? Meu pai era jornalista. Minha família, a gente era o seguinte, quando o povo diz assim, já foi pobre, não foi pobre, dependia da época. Quando o papai estava empregado, a gente estava bem. Quando ele não estava empregado, aí mamãe abria a máquina para costurar e a gente passava algumas necessidades, digamos assim. Mas diz que o que não mata fortalece, né? E você então, passou por um internato, inclusive depois você escreveu uma obra sobre isso, né? Eu fui interna quando eu tinha 7 anos de idade, saí com 10. Fui interna durante esse período da minha vida, eu muito criança, porque naquela época as crianças iam para o internato. As crianças, era uma coisa comum na época, hoje em dia todo mundo ficou horrorizado. Ai meu Deus, mas do jeito que hoje todo mundo manda os filhos não sei para onde, para fazer intercâmbio, não é assim? Naquela época era o internato. E aí você aos 20 anos aterrissa aqui 22. Em Natal. Já tinha 22 anos. Para estudar medicina. Pois. Você tinha esse sonho de ser médica? Eu queria ser médica. Eu me casei muito cedo, eu fui mãe muito cedo. Meu filho, todo mundo conhece, Rômulo Tavares, publicitário, músico, né? O Rômulo já tem 51 anos de idade, rapaz. Eu sou velha pra caramba. Agora é a velha com a cabeça mais nova e jovem que eu conheço. Pois é. Aí eu tinha essa criança e eu precisava de uma profissão. E vim, então, eu gostava muito da área de saúde, da área de ciência, e vim estudar, e queria estudar medicina. E aí você faz medicina, passa na UFRN, exatamente. Vira médica, e o que é que deu errado? Não deu nada errado. Você abandonou a profissão? Não, até hoje, tudo na minha vida deu certo. Nada deu errado. Eu fui médica durante muito tempo, trabalhei na área que eu queria trabalhar, que era a área de saúde pública. Não é? Tenho mestrado, só não tenho doutorado. Porque você também passou na UFRN, no concurso, Foi, na UFRN. Aí logo que eu me formei, eu fui concursada da UFRN como professora, trabalhando na minha área de saúde pública. Formei que eu digo, no meu serviço, no serviço que eu coordenava na universidade, passaram muitas pessoas que ocupam cargos hoje, digamos assim, na saúde do Estado. A maioria foram meus alunos, ou de uma forma ou de outra, ou no programa que eu coordenava, que era um programa que funcionava na Rua do Motor, um programa de atenção à criança, ou então foram pessoas que foram meus alunos da disciplina que eu ensinava, que era nutrição e saúde pública, e eu tenho muito orgulho de todo o tempo que eu passei na medicina, trabalhando com medicina, mas paralelamente, aí é que vem a história, não é que não tenha dado certo, é porque o que não dá certo é o dia, que só tem 24 horas, né? Aí eu sempre gostei de arte. Sempre escrevi. Desde criança? Desde que eu me entendo por gente que eu escrevo. Eu escrevo como escritora, ficção, desde os 14 anos de idade. Minhas histórias. Suas imaginações iam para o papel. Exatamente. E sempre gostei de teatro e sempre gostei de música. E nessa história de teatro eu comecei a me aproximar do pessoal de teatro e de música, mesmo no tempo que eu ainda era estudante de medicina. Depois, como profissional da medicina, professora universitária, eu sempre estava com um pé no teatro, um pé na música. Eu era jurada dos grandes festivais que tinham aqui em Natal, na década de 1980, os festivais de música. Eu estudei violoncelo na escola de música. Eu cheguei a ser membro, a tocar. Ah, meu Deus, tocar não, que eu nem sabia. Mas eu cheguei a fazer parte da Orquestra Sinfônica da Universidade. Eu era o 8º violoncelo, aquele que ficava lá atrás, que ninguém via ali. E você migra da área de saúde para a agricultura da universidade. Aí o que acontece?
chegou uma época da minha vida que eu comecei a me dedicar muito à arte, a essas coisas extra, e não dava tempo. Então, eu tive que optar. Clotilde, eu vim lhe conhecer você na Globo local, na época... Sim, pronto, na TV. Minhas passagens. Eu dizia, é doida de jogar pedra, que você apresentava aquele negócio, e virou um sucesso. Você lia mão, como era que funcionava? Não era nada disso. Não era nada disso. A Cabugi me convidou naquela época, a Cabugi, né, me convidou para fazer um bloco toda segunda-feira. No jornal, como é que chama? Aquele de meio-dia. O horário local, o jornal local. Aí era um bloco de 2 minutos. A ideia deles era fazer uma coisa astral. E eu topei, mas já dentro da minha cabeça, eu tinha uma intenção de mudar, porque é assim que eu faço. Você me oferece, eu faço, aí depois eu vou fazendo do jeito que eu quero. Então, eu comecei a mudar aquele aspecto que eles queriam, de astrologia, disso e daquilo. Eu comecei a colocar coisas mais sobre autoestima, empreendedorismo, que eram os temas que estavam em voga na época e que me interessavam muito. O bloco chamava-se Alto Astral. Era Alto Astral. Mas não era Alto Astral de astrologia, era Alto Astral de alto astral mesmo, de você estar bem com a vida, de você ser uma pessoa que ultrapassa os obstáculos. Então, era muito legal fazer esses programas. Muito relacionado à autoestima. E esses textos depois viraram um livro, eu ampliei isso, e viraram um livro que eu publiquei, chamado A Magia do Cotidiano. Quantos livros você já publicou? Essa é uma pergunta que sempre me deixa atrapalhada, porque eu sempre estou publicando. Então, vamos dizer aí que eu publiquei entre 10 e 15 livros, está mais perto de 15 do que de 10. Porque esse ano eu já publiquei um. Eu vou publicar um agora no final do ano, mas eu já tenho um livro publicado esse ano, que é um livro... Você não para, né? Você... Não, veja bem, Você Bruno. também era famoso. Aliás, teve também uma coluna sua que circulou muito. Naquela época não existia nem WhatsApp, que era Clotilde News. Clotilde News. Clotilde News era o seguinte, não tinha internet, né? Como sabemos hoje. Né? Aí eu inventei de fazer um jornalzinho, uma espécie de jornalzinho, era uma folha A4 impressa do lado e do outro. Saía uma vez por mês e ia pelo correio para os assinantes, que começaram com 20, 30, e quando eu parei de fazer 2 anos depois, já estava em mais de 500 assinantes, iam pelo correio. Aí era tão engraçado, porque eu precisava de dinheiro para o correio, para os envelopes, e as pessoas me davam dinheiro, passavam de toma aí para Clotilde News, todo mundo adorava. Eu tenho todas as edições, é uma coisa, inclusive, que eu acho, aqui um recadinho para o pessoal aí do mestrado em comunicação, do TCC, isso dá uma tese, porque era uma pessoa, digamos assim, uma ING. O que é uma ING? Uma indivídua não governamental, né, que teve essa iniciativa de se comunicar com um monte de gente que eu conhecia através de um panfleto impresso que eu mandava para Deus e o mundo. Você se considera uma pessoa alternativa, Clotilde? Bom, depende olha, você é alternativo. Já teve preconceito Veja com bem, você por causa desse seu estilo? Vamos ver a questão da alternativa. Você é alternativo a quê? Aos padrões. Então, se for ao status quo, a esse padrão comportado, a esse padrão preconceituoso, esse padrão, sabe, conservador, esse padrão... Às vezes até eu uso meu colarzinho de pérola, sabe? Mas por baixo do meu colarzinho de pérola bate um coração anarquista. Então, eu gosto de dizer, eu sou alternativa sim, porque eu sempre estou querendo fazer diferente. Eu não nasci para ser igual. Eu não nasci para andar em ordem unida. Por esse seu estilo desbocado, conversador, de ter personalidade, de opinar, de ser perceptível, assim, já teve, por ser mulher, teve muito, você sentiu muito preconceito? Olha, eu sinto sim. Apesar de você ter ido para uma área que não é preconceituosa. Preconceito. Não existe esse negócio de área. Em toda área tem um preconceito. Por exemplo, a questão do machismo é uma questão muito barra pesada na sociedade que a gente vive. Eu sou escritora, sou uma mulher que me manifesto, que digo o que penso. Evidentemente, eu não sou desbocada, Bruno. Eu sou mulher elegante, calma no Brasil. Eu posso ser desbocada na intimidade, mas aqui na sua televisão eu jamais serei desbocada, porque tenho muito respeito.
inclusive com as pessoas que estão me ouvindo, etc. Pelo menos é assim que me considero. Não, quando a gente fala de advogado, é de dar opinião, de se posicionar. Opinião tem. Eu sou uma pessoa que me posiciono, que falo sobre o que eu acho errado. Se uma coisa me incomoda muito, eu não participo. Tem coisas assim que o povo me chama, eu digo, vou não, porque eu não concordo com a estrutura da coisa. Isso realmente me fecha algumas portas. Mas vou fazer o quê? São portas que eu eu posso passar sem elas. Por você estar ligada à cultura há tantos anos, qual a avaliação que você faz do Rio Grande do Norte hoje e para você, nesse tempo todo, qual foi o nosso ápice cultural? Eita, isso eu não sei responder não, rapaz, é uma pergunta complexa. Por exemplo, a Casa da Cultura foi importante, hoje nós temos artistas em novelas, tem o Klaus, como é que você avalia tudo isso? Bem, eu acho muito legal que hoje existam pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas inclusive que eu conheço, foram meus alunos, que estejam aparecendo nas novelas, muito embora eu não ache que isso seja a grande realização pessoal do ator aparecer na Globo. Eu acho que a realização pessoal do ator é fazer um trabalho consistente, um trabalho que que fique, que você se lembre, que a pessoa morra e depois a pessoa se lembre. Mas, rapaz, esse camarada era um cara que fez diferença no teatro do Rio Grande do Norte. Um cara como Chico Vila, por exemplo, que morreu e as pessoas de teatro ainda se lembram do trabalho dele. Apesar de Chico sermos Vila, uma sociedade desmemorizada, né? Nereu, Fernando Ataíde. Olha, veja bem, essa questão da memória é tão engraçada. Esse negócio que você me perguntou ainda agora, que eu não respondi porque não sei responder, eu saberia responder há 4, 5 anos atrás. Mas aconteceu uma coisa comigo, que foi em 2017, eu completei 70 anos de idade. E para comemorar, inventei de fazer um monte de coisa. Inventei de aprender a nadar. Eu que morro de medo da água, mas entrei numa piscina e aprendi a nadar. Da cidade, a nadar não, mas agora eu não me afogo mais. Pois bem, e uma das coisas que eu inventei de fazer para comemorar meus 70 anos foi o Enem. E fiz o Enem e passei. E fiz 644 pontos no Enem sem estudar e fui para o curso de História. Então, há 2 anos eu estou frequentando a faculdade, a UFRN, no curso de História. E depois que estou frequentando o curso de História, eu parei de ter essas opiniões definitivas sobre as coisas. Por isso que não lhe respondi quando foi o ápice da cultura de Natal. Não sei. Para responder isso, eu ia ter que ler, que refletir, que pensar, porque hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo. Isso é maturidade. Olha, é fantástico, sensacional, Clotilde Tavares. Vamos chamar um intervalo. Na volta, vamos relembrar os tempos dos festivais de música que ela foi jurada. Vamos relembrar o roteiro que ela fez de Cascudo pelo Sertão Potiguar. Um bocado de história bacana aí na volta do intervalo. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando aqui com Clotilde Tavares. Clotilde, você falou aí no início do programa que você foi jurada dos festivais de músicas. Rapaz. Nós tivemos muitos festivais nos anos 80 aqui, né? E tivemos uma produção de bandas locais muito grande também, né? A universidade, nessa época, promovia o Festival Universitário da Poesia e da Canção. Era uma coisa mais ou menos assim. Era muito legal. Era ali no Anfiteatro do Campus. Eu participei como jurada de uns 2 ou 3. Menino, era um espetáculo. Se recorda das bandas? Aquilo lá ficava, claro que recordo do Modus Vivendi, que era a banda de Carito, né? A primeira, aliás, acho que era o Fluidos, que depois levou o Modus Vivendi, Canticalismo. Eu me lembro de Sueldo. Ah, meu Deus do céu. Aí tinha uma música de Sueldo, que que chamava-se O Calor da Cor, né? E ele cantava O Calor da Clô, que era para que eu votasse na banda. Sueldo. Calor da Clô. Calor da Clô. Era muito interessante. E tinha uma coisa interessante nesses festivais, que era enquanto trocava uma banda pela outra, o apresentador, que era Ciro Pedrosa no outro ano foi acho que era Ciro Pedrosa. Ciro Pedrosa lia os bilhetinhos da plateia. Aí inventei um personagem, né? Eu inventei um personagem chamado Dama Radioativa, né? E era uma mulher que escrevia declaração de amor para
para Chico Queiroz, que nessa época tinha tido aquele acidente de Chernobyl e chamavam ele de Chico Chernobyl. Menina, era uma palhaçada nos intervalos, eu acho que fazia mais sucesso do que propriamente as músicas. E tinha poesias, eu me lembro de ter, porque assim, Carlinhos Moreno era um dos músicos, Sueldo, Vigde, todas essas pessoas eu vi tocar naqueles festivais. Me lembro também de uma banda que eu gostava muito, que eu não acho que não estava no festival, que era o Canto Calismo. Adorava o Canto Calismo. Um dia desse, encontrei o pessoal já, tudo coroa assim que nem eu. Ai, que maravilha. Clotilde, em 99, você resolveu fazer o roteiro que Cascudo fez nos anos 30, pelo Sertão Potiguar. Foi. Né? Você colocou isso também em livro, não foi? Você escreveu sobre isso? Não, eu não cheguei a escrever um livro, porque eu não gosto de viajar. Olha só a maluquice. Eu não gosto de viajar. Não gosto. Sabe uma pessoa que não gosta de viajar? Pronto, sou eu. Aí, lendo aquele livro Viajando do Sertão de Cascudo, fiquei apaixonada por aquele negócio e me deu vontade de repetir. Porque cada local que Cascudo chegava, escrevia um roteiro, né? Ele escrevia uma crônica. São crônicas que ele escreveu que foram publicadas na República, acho que foi na República aqui em Natal. Ele mandava, ele viajou com uma delegação do governo do estado, que fazia uma viagem de pesquisa e não sei o quê, e ele foi junto. E eu comecei a ter vontade de fazer. Tentei interessar um e outro na iniciativa, ninguém se interessou. Eu digo, pois eu faço sozinha. Aí fiz sozinha com meios que eu obtive de patrocinadores locais, montei estrutura, arranjei carro, olha, fui sozinha e fiz a viagem. Foi o mesmo tempo de Cascudo. Saí daqui dia 16 de maio e voltei dia 29 de maio. O mesmo tempo que ele foi, os dias que ele passou, eu repeti bem. E era um dia cada cidade, né? Dependendo do que eu consegui identificar no livro, porque tinha coisas que eu não consegui identificar no livro, quanto tempo ele passou ali. Mas eu falei, inclusive, com pessoas que tinham visto, já velhas, que tinham visto quando Cascudo passou por lá. Olha que coisa interessante. E tudo isso está escrito. Memória, né? Não, tá na memória. Se tivesse ficado na minha memória, eu já tinha ido embora. Isso está escrito, esse copião, porque como eu achei que ruim de escrever enquanto eu estava de carro, eu gravava numa fita. Eu tenho as fitas, todas transcritas, todo esse material. Nunca publiquei. Por quê? Porque, ora, eu já fiz a viagem por minha conta. Não é? Tirando do meu tempo, tirando do meu prestígio para arranjar os patrocínios e tudo. Aí voltar ainda vou ter que pagar para publicar esse livro. Ninguém se interessou, os órgãos culturais não se interessaram. Então, eu não dou muito cartaz a esse negócio, Você, em algum momento, foi convidado a ocupar algum cargo na cultura aqui no estado, Clotilde? Alguma vez? Eu fui sondada algumas vezes para alguns cargos, tipo... Mas sabe qual é a questão do cargo público? É que é difícil para você resolver eu já fui do Conselho de Cultura. O primeiro Conselho de Cultura do município de Natal, eu fiz parte durante um ano. Eu acho que era o governo de Vilma, a gestão de Vilma. Primeira gestão dela. Foi em 1990. 1990, eu acho. O primeiro Conselho de Cultura, eu fiz parte dele. Mas aí, olha, isso já serve de ensaio. Sim, e eu fui coordenadora de folclore e tradições populares da prefeitura, da primeira Secretaria de Cultura, antes de ser... Funcarte? Antes de ser a Funcarte, que era Gileno Guanabara, que era o secretário, me chamou para fazer esse trabalho, mas eu passei lá uns 3 meses e eu acho que isso daí serviu para me dizer que eu não tenho o perfil do cargo público, porque você não consegue resolver nada, você consegue desagradar aquelas pessoas a quem você já desagradava e desagradar também aqueles que gostavam de você. Porque você chega lá, fica inerte diante da burocracia, que é muito grande, diante dos interesses que são muito grandes e que rolam por debaixo do pano. E eu ficava muito incomodada quando eu chegava nos lugares que ainda não tinha começado a festividade. E eu dizia, mas não começou ainda porque esse povo todo em pé aí, essas crianças de pé, estavam esperando pela senhora. Gente, eu digo, não, gente, é para começar na hora. Eu cheguei atrasada porque ando de ônibus, eu andava de ônibus. Né? Eu ando de ônibus. Você, uma vez batendo um papo comigo numa rádio,
Você citou um livro seu que tinha atingido um sucesso, que inclusive tinha ido para as bibliotecas do Brasil todo, do Ministério da Educação. A Botija. A Botija, não é isso? E naquela época você disse, Brejane me rendeu uma boa grana. É isso mesmo? Você uma vez me disse isso. Olha, a Botija tem quase 40 mil exemplares vendidos já. É um livro da editora 34, que ele ganhou um concurso, um prêmio, eu não sei agora como é que chama mais o prêmio, é o prêmio Câmara Cascudo de Prosa, no ano de 2000. Foi editado aqui em Natal pela AS Editora, aquela editora daquela livraria que tinha a AS Livros. Eles tinham um projeto de edição de livros e editaram a Botija. Mas logo em seguida, o pessoal da 34 leu o livro e quis editar e fez esse livro. A primeira edição dele pela 34, a editora 34 de São Paulo, é 2006, se não me engano. É um livro muito interessante que já foi comprado pelo Ministério da Educação para fazer parte do Projeto Nacional Biblioteca Escolar, PNBE. Então, ele foi comprado uma grande quantidade de livros e, obviamente, eu recebi os 10%, que é o que todo autor recebe. Se vocês não sabem, toda pessoa cada livro que você compra, o autor, a pessoa que escreveu aquele livro, seja ele qualquer um aqui no Brasil, só recebe 10%. Se você compra o livro por R$50, o autor só recebe 5%, sabe-se lá quanto. Depois que a livraria presta conta para a editora, aí a editora presta conta para o autor. E você não tem nenhum controle sobre se essas contas realmente estão certas. A não ser que você seja Paulo Coelho e bote uma firma de advogados só para tomar conta disso, porque aí 10% de muito e vende muito, né? Razoável, né? Alguma vez pensou em se envolver em política, Clotilde? Pensei não. Nunca. Em política que você diz em me candidatar. Sim. Porque em política eu estou envolvida desde a hora que me acordo, da hora que vou dormir, até quando estou dormindo. Porque viver, para mim, é um ato político. Tudo é um ato político. A pessoa veio me perguntar, suas peças são políticas? Eu digo, olha, quando eu estou lavando louça na minha pia, é um ato político. Então, não venha me perguntar isso. Eu sou uma pessoa que gosto de política, que gosto de compreender a sociedade, que gosto de compreender as forças que estão transitando ali no meio daquela sociedade e que me coloco. Eu não fico só observando, não. Eu me coloco e sempre escolho um lugar para me posicionar dentro desse panorama. Outra característica sua, e a gente conversou há alguns anos também na rádio, é que você é noveleira a vida toda, né? Sabe de tudo que é novela. Não é tudo não. Adoro novela. Gosto de novela porque eu sou uma dramaturga. E as novelas de televisão, elas seguem uma receita de 2.500 anos de idade, que é aquilo que Aristóteles escreveu na Poética, né? Então, a Poética é um livro de Aristóteles escrito cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, onde ele dá os rudimentos da tragédia grega, o que é que funciona para prender o espectador. Atenção. Então, é uma receita velha pra caramba, mas que as boas novelas seguem e que eu também procuro seguir naquilo que eu escrevo. E que tem um desenvolvimento da história, depois tem uma virada, tem um reconhecimento, tem as peripécias e tem a catástrofe final, onde os segredos são revelados. Então, como dramaturga e acompanhando a novela, qual foi a melhor de todas, Clotilde? Eu gostava muito daquela novela O Dono do Mundo, com o Antônio Fagundes e a Malu Mader. Se lembra? 91. Que ele quer... Ele traiu na lua de mel. Transar com a noivinha na lua de mel. Aquela novela muito boa, muito bem feita. E apesar de a gente vendo hoje, ela parece muito inocente, muito datada em relação àquelas coisas que a gente vê hoje na televisão. Também gostei muito de Roque Santeiro, que obviamente é em cima de uma peça de teatro, Roque Santeiro, né? De Dias Gomes, O Retorno do Herói. E agora comecei essa semana a ver a nova novela, que o primeiro capítulo, essa da mãe, eu terminei o primeiro capítulo em lágrimas, descabelada, chorando, emocionada. E Clotilde Tavares, quais são os projetos para frente? Bem, meus projetos de literatura são muitos, porque eu estou com um livro que foi lançado em agosto, na Paraíba, que é um livro para crianças de 10 anos,
para ser adotado nas escolas. Saiu pela editora de Rio de Medeiros, a M3 Editora, que chama-se As Aventuras de Luluca na Paraíba Encantada. É um livro que está rolando na Paraíba. Já foi adotado pelas Lourdinas, pelo Colégio Marista e está em negociação com outros colégios. É um livro que conta as aventuras dessa menina pela Paraíba, e enquanto a menina vai pela Paraíba fazendo sua aventura, vai descrevendo a região, vai descrevendo a história, as principais figuras daquela cidade, as comidas típicas. Evidentemente, não são de todas as cidades. A Paraíba tem 230 e tantos municípios, são das principais cidades, mas dá uma visão geral da Paraíba que eu acho que é muito interessante. E o meu próximo livro, que vai sair agora, que é um romance. Eu estou dessa idade, eu tenho 72 anos, já escrevi, eu tenho 3 volumes de crônicas publicados, já escrevi biografia, livro de memória, já escrevi ensaio, já publiquei pra caramba, 3 livros de crônicas, um monte de coisa, e nunca tinha escrito um romance. Porque eu penso que um romance é a coisa mais difícil de escrever, exige uma introspecção, um período que você reflete, que você tem para ter tempo de aprofundar aquele personagem e etc. Então eu fiz esse processo todo e dei à luz, como se diz agora, o meu Seus filhos também foram todos para o lado cultural, né? Meus filhos são uma beleza, né? Olha, meus filhos deram certo e eu fico tão feliz com isso. Você é um sucesso. Eu sou muito... Eu sempre dizia, meu Deus, eu louca desse jeito, como é que vão ser assim, menino? Os meninos deram mais certo do que eu. Você é um sucesso, eu sou seu fã e a gente teve o prazer de conversar aqui, papear com o Clotilde Tavares. Clotilde, obrigado. Tá, muito obrigada a todos e fiquem espertos aí que vai sair um livro novo agora em dezembro. E vocês precisam entrar no site do Catarse, catarse.me, para apoiar o projeto do livro que eu estou fazendo fora da lei. Eu sou a marginal, eu sou fora da lei, eu não faço dentro de lei de cultura nenhuma. Vamos ficar espertos, gente. Cara a Cara com BG vai ficando por aqui. Até sábado que vem.